O último grande hit da internet é uma banda, Velvet Sundown, que atingiu 500 mil seguidores em pouco menos de 2 semanas. O problema é o seguinte, a banda é fake, criada por IA, mas ninguém sabia disso. Um escândalo. E se você acha que isso é uma grande novidade, na verdade não. Já faz algum tempo que a gente tem esse fenômeno e entender essas bandas fakes, principalmente na era de IA, é muito importante para a gente ver para onde a indústria da música está indo. Esse é o Tech Tech Tech, meu nome é Fábio Steibel e eu tô aqui para dar suporte para você entender as tecnologias ao seu redor. Existem já alguns bons livros, boas pesquisas mostrando como estas plataformas de streaming criam bandas falsas para lucrar com direitos autorais, com royalties, ou seja, para lucrarem um pouco mais no seu negócio, elas criam bandas próprias e essas bandas são falsas. Por que isso acontece? A forma que músicos têm de ser remunerado pela execução de suas músicas é dividindo algum dinheiro. Como é que a gente fazia para a internet? Para a internet, os músicos também tinham dificuldades de receber pela execução de suas músicas. Então foram criadas algumas entidades, no Brasil é famoso o ECAD. O ECAD, ele tem essa responsabilidade de dividir, o dinheiro que entra para a música entre os músicos, dentre outras coisas. Mas qual que é uma crítica que se faz ao ECAD? Os grandes artistas, as grandes gravadoras, ali na negociação do ECAD, acabam ficando com uma fatia de bolo maior do que os pequenos que estão começando, os nichados. E isso é um problema, porque a economia criativa ela é feita por um monte de gente, mas alguns ficam com maior parte da receita, do dinheiro, do que outros. Eu gosto muito de uma música do Arnaldo Antunes, que se chama Música para Ouvir Música. Ela é mais ou menos assim. Música para escutar no trabalho, música para jogar baralho, música para encantar a serpente, música para escovar o dente. O que essa letra está dizendo? Ela está dizendo que nem sempre a gente quer aquela música para escutar, aquela letra, aquela composição. Muitas vezes a gente só quer a música para estar no presente, para preencher o ambiente. Então, quando a gente lembra disso, a gente recorda de que uma boa parte do mercado de música não é necessariamente aquele novo sucesso da Rita Lee que muda uma geração. Muito da música é o elevador, é a música ambiente, é a música que você escuta trabalhando. E é essa música que as plataformas de streaming estão em busca com a banda fake. Veja, como é que a gente escuta música hoje? A gente não fica escolhendo música depois de música. Cada música tem 3 minutos, seria muito trabalho. O que a gente faz é que a gente confia numa playlist. A gente aperta um play e deixa aquilo lá tocando algumas horas. A playlist é hoje a forma que você tem de ser escutado. Mais do que a busca direto, se você olhar os números, a playlist é o portal de ouro, é aonde toda banda quer estar. E o que as plataformas de streaming conseguem fazer? Elas conseguem ter muito poder sobre essas playlists. Você pode criar uma playlist sua, de um DJ, alguma coisa assim, mas as playlists das plataformas de streaming, elas são muito mais escutadas, elas ficam na sua frente. E é nessa playlist que faz todo o sentido econômico de você inserir uma banda fake. A pessoa tá lá escovando o dente, ela só quer escutar alguma coisa, e você coloca uma música que você não tem que repassar esse dinheiro pro resto da cadeia econômica. Você coloca uma música na qual você lucra também com ela. Ou seja, já faz algum tempo que a gente não consegue distribuir o dinheiro na economia criativa da música de forma justa, de forma correta. A internet era para ter melhorado isso, mas a gente meio que replicou o costume que a gente já tinha. Quais são então 3 coisas que a gente pode aprender sobre isso? A primeira é de que os músicos continuam existindo, eles estão aí. A gente continua vendo novos e novos músicos entrando, novas e novas bandas, mas ainda é difícil de novas bandas terem acesso a recursos para se remunerarem. Principalmente porque muito desse recurso depende de fazer show ao vivo, depende da performance, e nem todo mundo consegue performar, nem toda música é de performance. Segunda coisa que a gente sabe é de que o mercado digital da música é enorme, ele cresceu muito, os números são muito grandes, existe muito mais recursos para dividir. Então, por mais que a distribuição não tenha ficado tão justa como a gente gostaria, existem mais recursos, o que é um ótimo sinal para o mercado. E a terceira coisa que a gente pode saber é lembrar do Brasil, de Belém, do Tecnobrega. Vamos pensar que há mais ou menos 10 anos atrás, em Belém, a música começou a ser distribuída de graça nos terminais, nos portos, nas praças, aonde fosse. E aquele pendrive de música era distribuído de graça porque depois vinha um show que remunerava aquela pessoa. Ou seja, você ficava popular através do digital e depois você tinha pessoas que iam procurar você no show ou em outros lugares.
Esse modelo do Tecnobrega, ele foi completamente contra a cultura das grandes gravadoras, que ainda tinham essa ideia de combater a pirataria, combater o acesso ilegal. O Tecnobrega, ele dava de graça. Esse movimento, ele basicamente ensinou todas as grandes gravadoras a como trabalhar na internet. Você pode se tornar popular e a partir disso fazer dinheiro com isso. Quer uma evidência do Tecnobrega para inspirar esse vídeo? Vamos pensar em Gabi Amaranto, que numa letra colocou: eu vou samplear, eu vou lhe roubar. Vou passar café na calcinha só pra lhe encantar. Esse roubar e samplear é muito essa cultura digital que Belém entendeu lá atrás de como funcionava. O Velvet, Sunset, Sandal, seja qual for o nome, é uma banda escutável, dá pra você dar play, mas ele é uma música de ambiente, ele é uma música que vai estar ali enquanto você tá fazendo outra coisa, música pra escovar o dente. O que a gente precisa mesmo é remunerar pessoas como a Gabi Amaranto e várias outras, que têm essa capacidade de inspirar uma geração, de traduzir uma cultura. Para isso, a gente precisa realmente pensar de como ajustar essa indústria da música para remunerar todo mundo, principalmente os humanos que estão criando conteúdo, que agora está competindo com máquinas. Os novos parques do Rio estão mudando a vida de muitos cariocas. Um projeto de governo que começou com o Parque Madureira e foi crescendo. É mais verde, mais lazer e segurança para as famílias curtirem pertinho de casa. Um exemplo de sucesso que pode se espalhar por todo o Brasil. Tem 2 novos parques chegando, o Terra Prometida e o Piedade. Porque onde tem mais parque, tem mais vida. Prefeitura do Rio.